A morte vem para todos nós e, quando chega, submete nossos corpos a um processo desagradável, científico e surpreendentemente dramático de decomposição. Do seu último suspiro até o momento em que seu corpo vira alimento para vermes. É nojento, é estranho e, honestamente, é meio vago. E é por isso que hoje vamos dar uma olhada nas 8 etapas da morte. Mas antes de começar, não se esqueça de se inscrever no canal Weird History. Depois disso, por favor, deixe um comentário e nos diga quais outros temas mórbidos você gostaria de ouvir. Certo, acomode-se, porque este aqui é de morrer de rir. Como Miracle Max nos ensinou em A Princesa Prometida, existem 2 tipos de morto: quase morto e totalmente morto. No mundo real, quase morto é conhecido como morte clínica. E quando você está clinicamente morto, seu coração para de bater, seus pulmões param de respirar e seu cérebro já não recebe oxigênio. Você está tecnicamente morto, mas ainda não saiu totalmente do jogo. É mais como se seu corpo fosse um iPhone que acabou de ficar sem bateria. Está tecnicamente desligado, mas alguns processos ainda estão funcionando. Seu cérebro continuará disparando impulsos por até 10 minutos, e suas células seguem funcionando, embora bem confusas. As histórias que você ouviu sobre pessoas tendo experiências metafísicas estranhas de quase morte geralmente ocorrem nessa janela: túneis de luz, sensações de flutuação. Aquela clássica "vi minha vovó", seja real ou imaginada, faz parte de estar clinicamente morto. Isso porque a morte clínica é o momento em que os sinais vitais cessam, mas a ressuscitação ainda é possível. Pense em RCP, desfibriladores e aquele momento heróico em Grey's Anatomy, em que o médico salva alguém que entrou em linha reta. Quando você está clinicamente morto, tem cerca de 4 a 6 minutos antes que as células cerebrais comecem a morrer por falta de oxigênio. E a morte passa a ser menos um inconveniente temporário e mais uma situação permanente. Então, se você está pensando em fingir sua morte, essa é sua janela, porque depois disso você está totalmente morto. Também conhecida como morte biológica, é nesse momento que a janela se fecha e nenhuma quantidade de RCP vai trazê-lo de volta. Agora, a morte biológica é quando ocorre dano celular permanente no cérebro. As células do cérebro são as primeiras a ir embora, seguidas pelo resto do corpo. Seus tecidos ficam privados de oxigênio, enzimas começam a quebrar as células e, sem circulação para limpar a bagunça, você começa a se decompor por dentro. Imagine seu corpo como uma festa que acabou de terminar e os convidados estão bêbados, vomitando e se recusando a ir embora, e é aí que a verdadeira diversão começa. Palidez cadavérica é um termo pomposo em latim, que para todos os efeitos práticos significa que você começa a ficar pálido como um demônio. Traduzido literalmente, significa palidez da morte. Ela começa a aparecer entre 15 e 30 minutos após você atingir sua data de validade. Por assim dizer, basicamente sua pressão arterial desaba e seu sangue para de circular. Sem nada para empurrá-lo, o sangue se esvai de seu rosto. É como se alguém tivesse dito que a fila do Starbucks acabou de ficar sem espuma fria. Você passa de um ser humano vibrante para o Casper, o fantasma sem vida. Por isso, a palidez cadavérica é a primeira pista visível para quem estiver se perguntando: ei, será que ele só está tirando uma soneca? Ou, bom, enfim. A palidez cadavérica não dura muito tempo, mas é muito reveladora e torna seu perfil no Tinder bem menos atraente. Algor mortis significa frio da morte, o que soa como o pior sabor de Mountain Dew já inventado. É a fase em que o corpo começa a esfriar-se, a esfriar. Sua temperatura cai cerca de 15 graus Fahrenheit por hora até igualar-se à temperatura ambiente após 12 horas. Você vira basicamente um picolé humano, a menos que esteja do lado de fora em Phoenix em julho. Se não, algor mortis é quando as pessoas dizem que o corpo estava frio ao toque, o que é apenas uma maneira educada de dizer: sim, esse cara definitivamente está morto.
Do lado positivo, o algor mortis pode ajudar peritos forenses a estimar a hora da morte. Não é sempre confiável, porque fatores como roupas, clima e tamanho do corpo podem distorcer a curva de resfriamento. E sim, sua gordura corporal vai mantê-lo mais quente por mais tempo, tornando essa a única vez em que suas alças de amor serão uma vantagem científica. Rigor mortis é o mais famoso, significa rigidez da morte, e é quando seus músculos se contraem e travam, transformando você essencialmente numa figura de ação em tamanho natural. O rigor mortis começa entre 2 e 6 horas após a morte e atinge seu pico por volta das 12 horas. Todos os músculos do corpo ficam rígidos devido a mudanças químicas, principalmente o cálcio inundando as fibras musculares sem energia suficiente para relaxá-las. Então sim, os rumores são verdadeiros. Cadáveres podem sentar ou até fechar os punhos após a morte. Não são fantasmas, é bioquímica. Outro detalhe curioso, a mandíbula é uma das primeiras áreas a enrijecer, por isso os embalsamadores frequentemente a amarram. Se não, velórios com caixão aberto ficariam bem mais constrangedores. Após 24 a 48 horas, seus músculos relaxam novamente e você fica todo mole. É meio como estar bêbado, só que você está morto. Livor mortis também é conhecido como lividez post-mortem, ou porque o tio Frank está ficando roxo. O que acontece é que depois que a circulação para, a gravidade puxa o sangue para as partes mais baixas do corpo, causando uma descoloração avermelhada púrpura nessas áreas. Isso pode começar em 20 minutos, mas se torna evidente entre 2 e 4 horas após a morte. Você basicamente ganha hematomas da morte, o que soa como um nome matador para uma banda de metal. Mas é uma realidade desagradável para os falecidos. As manchas de livor mortis ajudam investigadores forenses a descobrir se a pessoa morreu deitada, sentada ou até pendurada de cabeça para baixo como um morcego. O que francamente é um jeito bem gótico de partir. Se a lividez não corresponder à versão dos fatos, os detetives começam a fazer perguntas. É exatamente o tipo de coisa que os fãs de CSI adoram. Putrefação é o termo educado para seu corpo inchar, derramar líquidos e cheirar como a própria morte. É quando a morte começa a ficar realmente estranha. Bem-vindo à zona de decomposição durante a putrefação. Suas bactérias internas percebem que o dono da casa foi embora e organizam uma rave. Bactérias que antes te ajudavam a digerir o Taco Bell agora começam a te devorar. Elas liberam gases que incham o corpo, fazem os olhos saltarem, línguas se projetarem e o corpo inchar como um marshmallow no micro-ondas. Essa fase geralmente começa entre 24 e 72 horas, dependendo do ambiente, especialmente se estiver quente e úmido. Parabéns! Você será rapidamente transformado em sopa humana. E sim, seu corpo pode literalmente explodir por causa do acúmulo de gases. É raro, mas quando acontece é aterrorizante, como uma pinhata de carne. Então, sabe algo a se esperar? A decomposição é o grande final do nojento, quando as coisas realmente começam a parecer um filme de terror de baixo orçamento misturado com um documentário da natureza. Seus órgãos começam a liquefazer como se tivessem desistido, sua pele forma bolhas, como se tivesse sido pessoalmente ofendida. E líquidos começam a vazar por todos os orifícios possíveis, provavelmente criando alguns novos só por exibicionismo. Basicamente, você está derretendo mais rápido que um picolé numa calçada da Califórnia no verão. E então chegam os convidados, moscas, besouros, micróbios e talvez até 4 garotos da sua cidade natal que caminharam quilômetros a pé só para ver um cadáver. Em outras palavras, você agora é o ponto de encontro pós-morte mais badalado da cidade. Essa fase tem muitos nomes: decomposição verdadeira, decomposição biótica ou, como os guaxinins do seu bairro chamam, jantar. Se a putrefação era o trailer, a decomposição é o filme inteiro. As bactérias atuam como uma equipe de demolição completa,
reduzindo seu corpo a pequenos pedaços de matéria orgânica até que reste apenas osso, lodo e possivelmente uma lição moral. E como em todos os filmes de terror, a duração varia. Fatores como temperatura, umidade, condições de sepultamento e até sua dieta podem acelerar ou retardar o processo. Curiosamente, comedores de carne se decompõem mais rápido que vegetarianos. Sim, parece que o bacon não só prejudica suas artérias em vida, como também ajuda as bactérias a festejarem mais forte depois que você morre. Após todo o inchaço, o vazamento, o derretimento e a nojeira geral, seu corpo finalmente se acalma e seca. Bem-vindo à fase minimalista da morte. Sem músculos, sem gordura, sem partes suculentas, só você, seus ossos e a chance de fazer dupla com o David S. Pumpkins. A esqueletização é bem direta. Todo o seu tecido mole desaparece, seja por decomposição, seja devorado ou dissolvido, restando apenas seu esqueleto e talvez alguns ligamentos teimosos, que insistem, ainda não terminei. Dependendo do ambiente, esse processo pode levar semanas ou anos. Se você morrer num pântano quente e úmido, será esqueletizado mais rápido que seu ex encontrou um novo relacionamento. Por outro lado, se estiver seco e frio, você pode mumificar primeiro como uma versão desértica de carne seca. E fica ainda mais estranho se você morrer num brejo de turfa. Parabéns! Você acaba de ser embalsamado naturalmente, pois aquele musgo esponjoso e ácido age como um agente funerário do faça você mesmo. E se você morrer em algum lugar congelante, como nas encostas do Everest, pode parecer que está apenas tirando uma soneca, mesmo que tenha morrido em 1977. Se for enterrado num caixão, sua decomposição será mais lenta, e se for cremado, bem nesse caso, pode pular direto para os créditos. Mas na maioria dos casos, quando as bactérias, insetos e o que quer que tenha comido seu pâncreas terminarem o banquete, a natureza o reduzirá a ossos. É claro que até os esqueletos não duram para sempre. São resistentes, sem dúvida, mas eventualmente a natureza faz como a Marie Kondo e os descarta também. Pelo menos geralmente faz, se as condições forem exatamente certas, tipo a Goldilocks, sabe? Seus ossinhos podem escapar do pó e se fossilizar em vez disso. O que honestamente é a melhor chance que a maioria de nós tem de alcançar a imortalidade. É assim que funciona. Seu esqueleto, agora só relaxando debaixo da terra, como se estivesse se escondendo dos empréstimos estudantis, fica enterrado sob camadas de sedimento. Ao longo de milhares de anos, seus ossos começam a se desfazer, mas antes que desapareçam por completo, minerais infiltram-se e começam a substituir o material orgânico, transformando seu corpo numa versão rochosa do que um dia foi. É meio como uma impressão 3D da natureza. Alternativamente, se seus ossos se dissolverem completamente, os minerais podem simplesmente preencher o espaço vazio deixado para trás e endurecer, formando seu fantasma em forma de osso. Isso é chamado de fóssil por moldagem. Não confunda com os fósseis do elenco dos filmes Velozes e Furiosos, que também parecem que vão durar para sempre. Mas então, se você jogar suas cartas certinho, poderá ser descoberto por arqueólogos do futuro e exibido num museu ao lado de uma plaquinha que diga: indivíduo desconhecido definitivamente não usava fio dental. É poético, na verdade. Você passou a vida inteira tentando deixar uma impressão, e no fim, literalmente deixou. A lição de tudo isso é que a morte é um processo, não um evento. Seu corpo faz uma última viagem alucinante, esfria, enrijece, incha, se decompõe e, por fim, vira ossos. É nojento e estranho, mas também é meio bonito. Toda essa decomposição alimenta a terra, cria solo e nutre a vida. Você não simplesmente morre, você se torna parte do ciclo eterno do mundo. Ou então, vira uma múmia e pode lutar contra o Brendan Fraser. Boa sorte com isso. Então, o que você acha? Qual desses fatos achou mais surpreendente? Conte-nos nos comentários abaixo.
E já que está aí, confira alguns desses outros vídeos do Weird History.